É motivo para mim de muita alegria retornar a essa casa. Recentemente estivemos numa correria muito grande no nosso curso, mas quando chegou o convite através da vida do presbítero Bruno, eu falei até para minha esposa, falei, estou com pouco tempo, mas lá eu vou. Lá eu vou, tá bom? Deus abençoe mais uma vez ao pastor Edson, pastor Lívio, né? A minha é Lívio. Deus abençoe a sua família, a igreja, os obreiros. E louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que hoje está me acompanhando aqui. Quem trouxe Bíblia, quem tem ela física ou no celular, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. O pastor falou que eu tenho 2 horas, mas pode ficar tranquilo. Vai ser meio de 2 horas, vai ser rápido. Deus vai falar, a gente vai se alimentar e vamos para casa satisfeito. João capítulo de número 5, verso de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Os que encontraram digam amém. Amém. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões ou 5 alpendres. Neste já costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua cama e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua cama. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua cama e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, porém, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Só até aí. Glórias a Deus por essa palavra. Tome assento, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glórias. Jesus, enquanto esteve nessa terra, nós precisamos sempre guardar no nosso coração que quando Deus, lá em João 3,16, versículo que todos nós sabemos de cor, de trás para frente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele sempre deixou claro em seu ministério para os seus discípulos que a sua principal tarefa seria morrer, seria sofrer pelo povo de Deus. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio sabendo de que a sua missão seria assim: morrer numa cruz do Calvário, morrer pelo meu e pelo seu pecado, morrer pelo pecado de toda a humanidade. Mas Jesus, ele sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo,
tomou a forma de servo e andou entre nós. João diz que ele habitou, tabernaculou entre os homens, esteve entre os homens. A Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote fiel, perfeito, inviolável, a sua perfeição diante de Deus e diante dos homens. O que é ser sumo sacerdote? Dentre as qualidades e as características do sumo sacerdote, a principal que nós nos identificamos é se identificar com aquele que está representando. Por quê? Porque o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele apresentava a causa do povo diante de Deus, ou seja, ele transmitia o que o povo sentia perante o Senhor. Mas para isso, em Hebreus diz que ele precisava sentir o que o povo sentia, ele precisava sentir a dor que o povo sentia, o sentimento que o povo possuía, o sumo sacerdote precisava ter. E Jesus se enquadra nesse cenário, porque ele é o sumo sacerdote perfeito. E aqui o texto que nós lemos, essa é uma breve introdução, nós vamos encontrar um desses cenários. Qual? Um momento da vida de Jesus em que ele se identifica e se preocupa com a vida de um mísero ser humano. Olha o que o texto diz. A Bíblia diz que havia uma festa em Jerusalém. Os irmãos sabem que quando havia festa em Jerusalém, ou para o povo de Israel, segundo a lei, eles precisavam se reunir lá em Jerusalém para se congregarem, festejarem, comemorarem, celebrarem, cultuarem ao Senhor. Então aparecia judeus, aparecia crentes de todas as províncias. Os irmãos sabem que muitos judeus estavam espalhados por conta do cativeiro. Muitos não estavam mais habitando em Israel, mas tinham sido dispersos por conta da perseguição que causara o cativeiro. A Bíblia então diz que diante dessa festa, Jesus ele resolve no versículo 1 subir até essa festa juntamente com todos os judeus. Por quê? Porque Jesus, ele mesmo sendo o Jesus da graça, ele ainda era um judeu. Então Jesus, ele tinha como uma das suas funções, ele tinha que cumprir devidamente a lei. Por exemplo, muitos dizem, Jesus não cumpriu o sábado, dentre eles os fariseus. Os fariseus eram homens zelosos, mas que só aparentavam na sua área externa serem homens de Deus. No seu interior não tinha nada de homem de Deus, não tinha nada de santidade. No seu interior, Jesus até chega a comparar eles com um sepulcro caiado, que é por fora bonito, belo, bem apresentável, mas por dentro só há morte, só há mau odor, só há desilusão diante do interior daquele sepulcro. E Jesus, ele cumpriu o sábado de fato, ele só não cumpriu da forma com que os fariseus queriam cumprir, acrescentando aquilo que o próprio Deus havia estabelecido. Então Jesus sobe a essa festa, e a Bíblia diz que lá em Jerusalém, na cidade santa, onde havia o templo construído por Herodes, o templo de Jerusalém, a Bíblia diz que dentro daquela região havia um tanque. E olha que interessante, a Bíblia diz que havia um tanque, chamado tanque, em hebraico, chamado tanque de Betesda, em sua tradução chamada casa de misericórdia. A Bíblia diz que esse tanque, ele ficava perto da porta das ovelhas. O que seria a porta das ovelhas? Alguns estudiosos dizem que a porta das ovelhas seria a parte, vamos dizer assim, próxima ao templo de Jerusalém, onde as ovelhas que seriam para o sacrifício diário passavam ali para irem e ser representadas no sacrifício dentro do templo. Aí Jesus, o texto diz que havia esse tanque chamado Betesda, casa de misericórdia. E o que acontecia nesse tanque? A Bíblia diz que juntavam-se muitas pessoas que padeciam de enfermidades, coxos, cegos, paralíticos. Todos se reuniam naquele tanque, em volta daquele tanque. Por quê? Porque havia uma crença, uma fé ou um costume de que em certo tempo vinha um anjo
descia e mexia as águas daquele tanque. E ao mexer das águas daquele tanque, o primeiro que conseguisse entrar ou que pulasse dentro do tanque, ele receberia a cura para a sua enfermidade. Seja um cego, seja um paralítico, seja qualquer tipo de enfermidade que seja. Quando a água se movia, o primeiro que estivesse pronto e entrasse na água seria curado. E aqui eu acho muito interessante, porque veja o cenário: um tanque, uma esperança de cura, uma esperança de salvação, uma esperança para um povo desamparado, uma esperança para um povo desiludido, estava ali colocado. Só que tem um problema: somente o primeiro que entrasse naquele tanque seria curado, somente um que entrasse naquele tanque seria tocado, seria curado pela ação daquelas águas sobrenaturais. Mas aqui eu vejo algo interessante. Qual pregador? E aqui eu quero começar a pregar. Se nós olharmos esse tanque, nós vamos ver características semelhantes, por exemplo, à igreja que nós estamos neste momento, ou a igreja do mundo, ou a igreja do Brasil, melhor dizendo. Como assim? Semelhantemente nós somos como cada um daqueles homens que estavam no tanque. Cada um de nós temos uma enfermidade, cada um de nós temos um problema, temos uma pedra dentro do nosso sapato, temos um problema diante de Deus que só Deus para solucionar. E todos nós nos reunimos em volta do que? Da esperança, do tanque, daquele que pode livrar da nossa enfermidade. Só que tem um porém: aquele tanque só conseguia ser curado o primeiro. Ou seja, não bastava estar perto do tanque, não bastava estar no momento em que as águas se moviam, contemplando aquela ação, era necessário ser o primeiro. Deixe-me dizer uma verdade: esse tanque aqui é um tanque com águas que curam, era um tanque com águas que transformavam, mas tinha um problema: era um tanque com cura limitada. Ou seja, para eu conseguir solucionar o meu problema, eu tinha que passar por cima de alguém, eu tinha que correr, empurrar, me apertar para chegar primeiro, para solucionar o meu problema. E deixa eu dizer uma verdade: tem gente que está acreditando que ainda nós estamos em Betesda. Por quê? Porque ele vem para o tanque espiritual, e ele acha que ele que tem que ir primeiro, porque se ele não for primeiro, ele não recebe. Se ele não passar por cima de fulano, de ciclano, ele não recebe a sua bênção, ele não é curado dos seus problemas. Mas deixa eu dizer uma verdade, debaixo da unção do Espírito Santo: o tanque que nós estamos aqui é um tanque muito maior do que o tanque de Betesda. Por quê? Porque esse tanque aqui, se o pastor mergulhar, o pastor é curado. Mas se você quiser mergulhar, você também vai ser curado. Por quê? Porque esse tanque não possui águas limitadas, mas esse tanque é um tanque chamado Jesus Cristo de Nazaré, que jorra águas para a vida eterna. Aleluia! E esse tanque aqui tem poder para te curar, tem poder para me curar, tem poder para transformar o mundo que nós conhecemos. Aleluia! O Evangelho não é só para você. O Evangelho tem poder para me salvar e para te salvar. O Evangelho tem poder para salvar você e sua família. Deixa eu dizer uma verdade: está cheio de pessoa achando dentro da igreja que se fulano recebe a bênção, você não recebe. Para com isso. Deus, quando Ele quer abençoar alguém, Ele não precisa ficar preocupado em solucionar a porção. Eu tenho que dar para esse para deixar sem aquele. Não. Quando Deus quer abençoar, é uma fonte que desce inesgotável. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque nós estamos vivendo o tempo de Obadias. Um tempo em que, enquanto o meu próximo prospera, eu não me alegro. Por quê? Porque eu fico com um sentimento de que melhor seria se fosse. Lê lá, Obadias, livro do profeta Obadias. Os edomitas, irmãos de Jacó, a nação de Edom, eles viam Israel prosperando, mas sentiam inveja.
sentiam amargura. Por quê? Porque queriam que fosse eles. Mas sabe por que Dom não foi abençoado? Por causa da dureza do seu. Você quer ser abençoado? Você quer receber de Deus algo grande nessa noite? Não fica preocupado com quem está na tua esquerda ou está na tua direita. Deus não está preocupado com quem está do teu lado, com quem está na frente ou atrás de você. Ele não está olhando também para a sua área externa, Ele está olhando para dentro do teu coração. Aleluia. Vamos lá. Nesse tanque, em que a Bíblia diz que havia 5 pavilhões ou 5 alpendres, seria, vamos abrasileirar até esse texto, seria uma estrutura que cobria a área que aqueles paralíticos, aquelas pessoas que padeciam de alguma enfermidade, ficavam ali esperando, para não ficarem expostas ao clima do tempo. E o texto diz que dentre aquelas pessoas, havia um homem que havia 38 anos, que jazia numa cama, esperando chegar o seu dia em que ele haveria de ser curado. E o texto diz que Jesus, aleluia, ele resolve ir até aquele tanque. E a Bíblia diz que Jesus, entrando no espaço em que se encontrava aquele tanque, Jesus, ele observa no versículo de número 6, ele observa e ele vê ali o homem que jazia numa cama há 38 anos. E eu vejo algo lindo nessa passagem, porque, pastor, nós não vemos aqui o texto nos dizendo de que aquele paralítico estava em um lugar destacado dentre aqueles doentes. Esse era apenas mais um paralítico. Esse era apenas mais um enfermo, jogado numa cama, que não conseguia ser curado. E eu vejo algo lindo, por quê? Porque dentre tantos e tantos paralíticos, dentre tantos e tantos cegos, dentre tantas e tantas pessoas que estavam ali esperando as águas se moverem para alcançar a cura, Jesus olhou para um só. Para quem? Deixa eu dizer uma verdade que eu vejo nesse texto. Você não precisa ficar em lugar de destaque para Jesus te entregar a tua vitória. Você não precisa ficar no lugar acima do teu irmão para Jesus enxergar você e entregar aquilo que você tanto busca. Aonde você estiver, Jesus, ele está te observando. Jesus, ele está te olhando. É no teu quarto com a porta fechada, ele está te olhando. É dentro da tua casa, você chorando, ele está te olhando. É dentro do culto com o olho fechado, ele está te olhando. Por quê? Porque ele é onisciente. Olha o Deus que você e eu servimos. A Bíblia diz que Moisés estava no deserto de Midian, cuidando das ovelhas, e a Bíblia diz que Deus olha Moisés lá e se manifesta a ele numa sarça ardente em chamas. O que é isso? É Deus, irmão, é poder de Deus. Ó, quer mais prova disso? A Bíblia diz lá em Reis, capítulo de número 18, se não me engano, que Elias estava amargurado dentro do seu coração, e a Bíblia diz que a alma dele queria morrer, ele não queria mais viver, ele não queria mais prosseguir. E o que ele faz? Ele vai para dentro da caverna. Só que a Bíblia diz que Deus encontra ele na onde? Do templo? Não, dentro da caverna. Por quê? Porque Deus está olhando, Deus está observando. Aleluia. Olha o texto. Jesus, a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que Filipe vai até Natanael, fala: encontramos o Messias. Natanael olha e fala assim: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela terra, daquela província? Aí olha o que o texto diz. Quando Natanael está chegando, Jesus olha para ele e fala assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí Natanael olha para ele e se assusta.
justa. E Jesus já disse para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi embaixo da tua figueira. É Jesus olhando e dizendo: antes que alguém olhasse para você, eu já estava olhando para você. Deixa eu dizer uma verdade: sabe por que eu e você estamos aqui? É por causa da graça de Jesus, é por causa do amor de Cristo sobre as nossas vidas, aleluia. E é por causa dele que você está aqui nessa noite. Tem pessoas que entraram aqui dizendo: Jesus não me vê, Jesus não liga para mim. E Jesus dizendo para você: eu já te vi antes de você pensar em ir para o culto. Sabe por que você está aqui? É porque eu te chamei para cá. Deixa eu dizer uma verdade: a Bíblia diz, não sou eu quem diz, Romanos capítulo 3, do 1 ao capítulo 3. O texto é enfático em dizer, o apóstolo Paulo, ele diz: não há um sequer que seja justo. Meu Deus. E ele vem mais embaixo ainda, ele diz assim: não há um sequer que busque a Deus. Meu Deus. Ó, entenda isso comigo. Olha o que Paulo estava dizendo lá em Efésios 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos vivificou. Olha o que Paulo está dizendo: eu e você, sem Cristo, estávamos mortos. Vamos fazer uma analogia. Acredito que, infelizmente, infelizmente, acredito que todos os irmãos aqui já foram em algum velório. Se os irmãos chegarem ali, está o corpo da pessoa, se você chacoalhar ela, gritar com ela. Eu já fui em velório, por exemplo, em que a pessoa ela gritava em cima do corpo, pelo amor, pelo sentimento que tinha com a pessoa. Só que não passava de um corpo, a alma já havia se retirado, não havia mais espírito de vida naquela pessoa. Então você poderia apertar, derrubar. Essa semana tem no Facebook, eu vi, estava um carro de funerário e estava andando, eu acredito que ele estava correndo com um caixão com um corpo, e aquele corpo caiu na rua. O morto levantou? Por quê? Porque está morto. Só que um homem natural, uma mulher natural, que somos nós, encontrar com o corpo e falar para ele: levanta, se apruma, vai para a igreja, não funciona. Por quê? Porque está morto. Mas quando Jesus, aleluia, quando Jesus encontra o morto, ele diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. E Lázaro fica dormindo não. Ele se apresenta, ó, amarrado, mas levanta. Por quê? Porque é Jesus. Quer ver mais um exemplo disso? Depois você leia na sua casa, Apocalipse capítulo de número 18, se não me engano, 18 ou 20. A Bíblia vai contar sobre o juízo do trono branco. E o texto vai dizer que foi dada uma palavra de ordem, dizendo: mar, dê os seus corpos. Terra, dê os seus corpos. Que é isso? Ressurgindo o corpo para o juízo. Aleluia. Então perceba: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Ou seja, sem Cristo, sem a ressurreição dele, sem o chamado dele, eu não estaria vestido assim, eu não estaria dizendo santo, eu não estaria dizendo glórias ao teu nome, eu não estaria dizendo só Ele é a minha salvação, em Ele eu esperarei e depositarei a minha esperança. Não, por quê? Porque é graça. Quando a pessoa pensa de que ela é crente porque ela é boa, caiu da graça. Todos nós que estamos aqui só estamos por uma ação, a divina.
Não foi porque eu escolhi Jesus, foi porque Ele me escolheu. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem o que? A voz do bom pastor, e Ele chama as ovelhas. Cadê as ovelhas de Jesus aqui? Aqui ainda tem ovelhas de Jesus que ainda foram chamadas pelo seu firme e eterno propósito. Cadê o seu nome, mestre? Aleluia. Quem está entendendo essa palavra aqui? Exalte o nome do Senhor nessa oportunidade. O Espírito Santo, mediante a sua palavra, está nos fazendo lembrar de tudo aquilo que temos. Sabe por quê? Porque tem alguém que chegou aqui reclamando do que não tem, mas Jesus está dizendo: eu já te salvei, eu já perdoei teus pecados. Você podia estar lá na UTI numa cama entubado, mas eu te guardei, eu coloquei. Se você crê ou não crê, aí fica com você, fica a seu critério, mas eu ainda creio num Deus que, mesmo nós nos protegendo com máscara, com álcool gel, ainda tem anjo dizendo: sai pra lá, deixa o meu servo passar, porque eu ainda tenho algo para ele. Eu não estou falando para não usar máscara, use máscara, se cuide, senão você vai ter uma, que nem o pastor falou, vai ter um descanso. Quem quer descansar? Ouvindo um glória. Olha o texto. Jesus, ele observa, ele chega e ele observa quem? O paralítico que jazia há 38 anos. Isso eu acho lindo. Eu acho lindo, pastor, porque você não vai encontrar um paralítico semelhante ao cego de Jericó, em que o cego de Jericó ficava, quando ele ouviu a multidão, ele perguntou: quem que está vindo aí? Falaram: é Jesus. E aí ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você não vai encontrar esse paralítico falando isso. O que você vai encontrar é, antes do paralítico falar sobre Jesus, Jesus já vem do paralítico. Sabe por quê? Não é porque esse paralítico era um incrédulo, não. Muito provavelmente esse paralítico era crente, era temente a Deus. Mas por que nós não encontramos ele clamando? Porque ele estava 38 anos. Irmão, 38 anos esperando algo da parte de Deus e não vendo acontecer nada. A fé esmurece. E o que acontece? A palavra de esperança não sai mais da boca. Como assim? Eu vou aplicar isso aqui. Já percebeu que tem dias que a gente não tem mais vontade ou forças de falar com Deus? O problema está ali, diante de nós. Nós sabemos pela palavra que se nós clamarmos, Ele vai solucionar. Mas a dor está tão grande, o aperto está tão grande que não sai palavra da nossa boca. Talvez você chegou a esse culto com um problema tão grande na sua vida que você não teve força para abrir tua boca para adorar ainda, porque a amargura da tua alma está doendo, está apertando. Mas mesmo assim Jesus te entende, Jesus te conhece. Por quê? Porque Ele sabe as tuas forças, Ele sabe do que você é capaz. E Ele está dizendo para alguém aqui: se você chegou sem forças hoje para me servir, hoje é dia que eu te renovo. Por quê? Porque eu sei que você não tem força para vir até a mim, mas eu vou até você. Olha o que o texto diz, lá, se não me engano, Mateus capítulo 8. A Bíblia diz que Pedro estava com Jesus em alto mar. Aí Pedro falou: se tu és o Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, se tu és Jesus, me manda ter contigo sobre as águas. Ou seja, faz um milagre para eu caminhar sobre as águas. Aí vai, Jesus fala: vem. E aí Pedro desce do barco e começa a andar. Só que aí tem um problema. Ele vê a movimentação das águas, ele esmurece, e a fé dele, diminui. E o que acontece? Ele começa a afundar. Por que ele afundou? Porque ele achava que ele que
ir até Jesus. Mas quando ele está afundando, quem que vai até ele? Jesus. Aleluia. Por quê? Porque não somos nós que foi até ele. Foi ele que veio até nós. Quer mais um exemplo? Eu vou gravar isso aqui no nosso coração hoje. Quer mais um exemplo disso? Quem que foi até o Pai? O único. Jesus. Quem que desceu até os homens? Jesus. Então ele é o único que nos leva até o Pai. Aleluia. Olha Jesus lá em João capítulo de número 14. Não vos fez, ou não tema o seu coração. Vá, abra comigo a sua Bíblia. João capítulo de número 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Estejais vós também. Eu te digo uma verdade, eu ainda creio no arrebatamento. Eu ainda creio na esperança de que Jesus está voltando, de que Jesus vai nos levar para Jesus. É Jesus quem vê. É Jesus quem conhece o coração do homem. É Jesus quem sabe as suas forças. Aí o texto diz, versículo 6, Jesus vendo deitado e sabendo o tempo em que ele estava ali. Ou seja, Jesus sabia o que ele tinha passado. Antes mesmo de Jesus falar com ele, Jesus já conhecia a história dele. Deixa eu te dizer uma verdade, você não consegue esconder nada de Deus. Já parou para pensar que nós temos sentimento de compaixão, até mesmo pelo pior dos homens nessa terra? Já parou para pensar que uma pessoa que blasfema do Evangelho, nós ainda conseguimos olhar e falar assim: Pai, ele não sabe o que está fazendo. Por exemplo, eu estive conversando com um judeu que não crê em Jesus, mas blasfêmia de Cristo. Só que o sentimento de ira não vinha, mas vinha o sentimento de: ele está cego, ele não sabe o que está fazendo. O que é isso? Compaixão, uma das características divinas. Agora, se nós temos compaixão, imagina Jesus. Se o homem entende, imagina Jesus. Jesus, ele não está preocupado se a sua história passada é boa ou ruim. Por quê? Porque a história passada não vai alterar o que Deus tem para fazer na tua história no futuro. Quer ver um exemplo disso? Eu já vi muitos dizendo, e eu concordo plenamente, Paulo, a Bíblia diz que ele era blasfêmio contra Jesus, perseguidor da igreja, mas Jesus olhou para ele, se apresentou como uma luz resplandecente, deixou ele cego, e se apresenta para quem? Deus chega para Ananias e fala assim: Ananias, vai lá na casa de Simão e procura por um homem chamado Saulo. Aí Ananias falou assim: entra aqui, Senhor. Mas Saulo, esse homem aí, tá mandando, prender os crentes, tá perseguindo a igreja, é esse? Aí Deus vem e diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Paulo diz que foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Deixa eu dizer uma palavra aqui da parte de Deus. Deus, ele conhece a tua história e ele está te preparando para o que tem para o dia de amanhã, porque ele deseja usar a tua vida, ele deseja transformar a sua casa através. Jesus, ele conhece a história desse homem. Aí o texto diz que Jesus finalmente olhou observando, conhecendo a história, ele se apresenta e fala assim: olha, vamos abrasileirar esse texto, tudo bem? Ou paz, shalom, shalom, paz do Senhor.
queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus: queres ser curado? Aí o texto diz que o paralítico responde no versículo de número 7: Senhor, eu até quero ser curado, mas eu não tenho ninguém que, quando as águas do tanque se movem, me lance ou me coloque naquele tanque. E quando eu estou tentando ir, vem outro na minha frente e passa na minha frente e recebe a bênção primeiro que eu, ou desce antes de mim. Perceba a resposta desse homem. Quando ele diz: olha, não tem ninguém que me ponha nesse tanque, está mostrando uma verdade que nós precisamos lidar com ela enquanto estivermos nessa terra. Qual? Enquanto nós estivermos com enfermidade como esse homem, não terão amigos para nos colocar no tanque. Escute, muitas vezes você vai procurar um amigo à sua direita e à sua esquerda, mas você não vai achar. Às vezes, porque a pessoa não quer ajudar, mas às vezes é porque Deus não permite que a pessoa te ajude. Para quê? Porque vem alguém maior para te ajudar. Meu Deus. Tem alguém maior que está indo te ajudar. É alguém dizendo assim: olha, você pode até ajudar, mas não, deixa comigo, porque eu vou fazer melhor. E aí, mestre? Esse paralítico aqui, ele diz: olha, não tem ninguém que me coloque no tanque quando as águas se movem. Então, vem outro, vem alguém